Oi, família amada. Boa noite para vocês. Saúdo a todos com a gloriosa graça, a paz e as misericórdias do Senhor. Como vocês passaram a semana? Estão bem? Sentimos saudade de vocês. Pela graça do Senhor, estamos juntos para celebrarmos ao nosso Deus por mais um culto. É um presente do Senhor podermos começar a semana louvando o nome de Deus, adorando a sua pessoa. Queremos buscar o Senhor de todo o nosso coração e nós temos alegria em compartilhar com você através desta celebração online. Vamos começar adorando a Deus com o hino 366 do cantor cristão intitulado Firmeza, pois nós depositamos toda a nossa fé no Senhor Jesus. 366 do cantor cristão, Firmeza. Vamos adorar? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Eu sou o Tércio Rezende, essa é minha esposa Emília, e estão a nossa família aqui registrando essa celebração para a glória de Deus. Pastorei a Igreja Batista em Salesópolis e será uma grande alegria receber vocês lá na celebração após retornarmos às celebrações presenciais. Querendo Deus, no dia 2 de setembro, quarta-feira, às 19h30, nós estaremos retomando as atividades, cumprindo todos os protocolos recomendados pelas orientações federais, estaduais e municipais. Nós então aguardamos vocês. Se você quiser participar, passe um e-mail para nós, ligue para nós ou mande uma correspondência mesmo via Facebook e nós vamos agendar também a sua participação em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa ocasião. Eu convido você a fechar os seus olhos e buscarmos ao Senhor. Se você quiser que a gente ore por você por algum motivo especial, você tem algum motivo de gratidão, quer compartilhar, nós vamos atender os seus pedidos orando por você, vamos responder todas as mensagens. Então registre aí os seus pedidos em nome de Jesus, o Senhor vai lhe atender. Vamos orar? Feche seus olhos, se você puder. Soberano Deus, Senhor das nossas vidas, grande é a nossa alegria de nos reunirmos juntos, mesmo que de forma remota ou virtual, mas online, buscando juntos ao Senhor, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único Espírito Santo. Buscamos reconhecendo que somos falíveis pecadores e por isso nós nos curvamos diante do Senhor
nos humilhamos diante do Senhor e suplicamos suas misericórdias e o seu perdão. Pai Celestial, pecamos por pensamentos, sentimentos, por palavras, por obras, por relacionamentos inadequados e suplicamos, Pai, que o Senhor nos ajude para que busquemos e alcancemos a santidade que vem do Senhor. Amém. Então, por favor, Pai, ajuda-nos. Opera os seus milagres nas nossas vidas. Hoje, Deus maravilhoso, mais uma vez a gente se reúne para te louvar, para te adorar, e nós precisamos muito da sua presença e dos seus milagres nas nossas vidas. Amém. Então, Pai, visita cada lar, cada pessoa, sonda-nos no mais profundo do nosso ser, esquadrinha-nos da cabeça aos pés. Amém. E opera, Pai, os seus milagres, curando a saúde, repreendendo toda a enfermidade, restaurando relacionamentos, abençoando o trabalho e os estudos de cada um, abençoando o lar. Toma em tuas mãos também aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nas suas atividades cotidianas. Toma, Senhor, aqueles que estão reunidos para louvar o teu nome. Pedimos também por aqueles que estão em condições de rua, aqueles que estão presos, os que estão nos hospitais, nas clínicas. O Senhor pode todas as coisas. Em sendo onipotente, onipresente, onisciente, nós clamamos, pois de fato o Senhor o é. Nós suplicamos, Pai, que o Senhor opere os seus milagres, que faça o extraordinário. Nós cremos no Senhor. A nossa fé está somente depositada no Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe as famílias, as crianças, os juniores, adolescentes, os jovens, adultos e os mais experientes anciãos. Que ninguém fique de fora da sua bênção. Que todos sejamos alcançados pela sua mensagem. Possamos crer em Cristo e sermos salvos por Ele. Então, Pai, recebe o nosso culto e a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas ofertas, a nossa vida no seu altar. Oramos assim em nome de Cristo, pois nós vivemos pela fé no Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos cantar a música Pela Fé. Então encorajo você a declarar isso, que de fato você vive pela fé no Senhor. Vamos adorar? Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Louvado seja Deus, pela fé no Senhor Jesus. Todas as orações feitas a Deus Pai em nome de Jesus são ouvidas e atendidas na medida da vontade do Senhor. Ele responde sim, ou não, ou espere. Ele vai atender as nossas orações e Ele certamente tem o melhor para nós. Nós vamos orar uma vez mais. Eu convido minha esposa Emília para buscar ao Senhor em favor da sua vida e da sua família e todos quantos estão participando da celebração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por teu grande amor por nós.
Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensinou tantas coisas. E entre elas, Senhor Deus, que nós podemos confiar no Senhor, que nós podemos esperar no Senhor, que nós devemos depositar a nossa fé no Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Aleluia. que era, que é e que sempre será o Deus tremendo, o Deus de glória, o Deus eterno. Nós te amamos, Senhor Deus. Muito obrigada, porque todos nós temos o privilégio de conhecermos o Senhor, de ouvir a Tua palavra. Obrigado. Temos o privilégio de adorar o Senhor com hinos, com cânticos, de conversar com o Senhor tão livremente. Aleluia. Muito obrigada, Deus. Obrigada pela fé que o Senhor planta no nosso coração. Obrigado. Muito obrigada, Senhor Deus, porque a Sua palavra ajuda a cultivá-la, Deus bendito. Muito obrigada, Senhor Deus. Obrigado pela vida de cada um que está participando, Senhor, desse culto. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio nesse dia. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, de todos nós, nossa família, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Muito obrigada, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, vidas de todos nós que estamos participando desse culto. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas mentes. O Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor Deus. O Senhor sabe, Pai querido, do mais íntimo do nosso coração. Queremos colocar diante do Senhor todas as coisas. Pedimos ao Senhor que o Senhor ministre a Tua cura. Amém. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conduzindo aqueles que ainda não têm trabalho, que estão desempregados. Amém. Que o Senhor dê a eles, Senhor Deus, o sustento. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê palavras de bênção para as pessoas, Sim, Senhor Senhor. Deus. Que sejamos luz, que sejamos bênção na vida de todos os quais nós tenhamos contato, Deus amado. Pedimos ao Senhor que o Senhor cuide da nossa mente, Deus amado. Que o Senhor nos dê saúde mental, que o Senhor nos dê saúde espiritual, Senhor, por favor. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê consolo, que só o Teu Santo Espírito pode dar. Sim, Deus. Por favor, Senhor. Nós somos carentes do Senhor, necessitados do Senhor. A nossa alma tem sede do Senhor e precisamos ser alimentados por Ti. Sim, Deus. Por isso, mais uma vez, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, Deus amado, para que possamos ser alimentados por Ti. Por favor, e que sejamos bênção também, Pai querido. Pedimos ao Senhor e agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É importante a gente trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos lembrar que todas as adversidades, situações difíceis, problemas, circunstâncias que nos transtornam, elas têm um propósito na nossa vida, nos tornar mais maduros e mais íntegros e nos aproximar mais de Deus. Deus quer que nós sejamos experimentados na fé. Nós precisamos romper as barreiras, romper os problemas, romper as batalhas, depositando nossa fé em Jesus. Nós vamos cantar essa música rompendo em fé, cheios de alegria, esperando o Senhor agir em nossas vidas. Vamos adorar. Cada vez que a nossa fé é provada, vamos adorar o Senhor rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Mesmo que o Senhor não abra o mar e não faça a gente andar sobre as águas, todas as vezes que precisarmos, devemos buscar a Deus e orar em nome de Jesus, cheios de fé no Senhor, porque o Senhor agirá e Ele realizará o extraordinário que a gente precisa. Ele fará os milagres necessários, mesmo que esses milagres ainda não tenham acontecido na face do planeta, porque Deus nos ama, Ele está pronto a nos socorrer, a nos acolher e tomar as providências para nos abençoar. Você crê nisso? Amém. Nós vamos meditar na palavra e eu encorajo você a pegar a sua Bíblia ou acessá-la no seu equipamento. Nós vamos ao livro de Mateus, no capítulo 8. Mateus 8. Capítulo 8, versículos 5 a 13. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada, eu e minha esposa. Convido você a acompanhar aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aleluia. Louvado seja Deus, que o Senhor confirme em sua palavra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Quero meditar com você nesta ocasião sobre o tema: pela fé em Jesus, as coisas extraordinárias acontecem. Pela fé em Jesus Cristo, o extraordinário vai acontecer na sua vida e na sua família. Amém. Em quem você tem depositado a sua fé? Nas coisas? Nas pessoas? Na fama, na política? Nos governantes? Nos recursos financeiros? Em ossos? Em cartas? Nos astros? Em algum animal? Em alguma criação? É importante que eu e vocês observemos as Escrituras, porque as Escrituras nos dizem que só há um único de receber a nossa fé, e esse é o Deus Criador de todas as coisas. Amém. Pela fé em Jesus, nós entendemos que todo o universo foi formado, e formado pela palavra do Senhor. Ele criou todas as coisas. Amém. Toda a criação foi feita por aquele quem nós não vemos, o Deus Altíssimo. Quero lembrar você que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Deus existe. E então, crendo no Senhor, o Senhor nos recompensa. Amém. Queridos, percebemos nessas palavras do Senhor detalhes preciosos,
que Deus se agrada quando nós depositamos a nossa fé nele e oramos e o buscamos, seja nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, e oramos em nome de Jesus. Se agradando de você e de mim, se agradando de nós, da nossa família, Deus nos recompensa. Mas essa recompensa é na medida em que nós o buscamos. Então é necessário que eu e vocês obedeçamos a orientação de Deus e o busquemos todos os dias. Amém. Mas como nós podemos ter fé em Jesus Cristo? A palavra de Deus nos diz que a fé vem por ouvir a mensagem que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. É necessário que a gente leia a Bíblia, que a gente ore, que a gente dê atenção a mensagens que sejam cristocêntricas, que tenham o Senhor Jesus no centro. Porque pela fé em Cristo, agora e a partir daqui, nós, com ousadia, vamos confiar no Senhor e então temos acesso a Deus. E por causa da nossa fé em Jesus, Deus ouvirá as nossas orações e Ele fará o extraordinário. Algumas pessoas, por não depositarem fé em Jesus, por rejeitarem Jesus, por rejeitarem a palavra de Deus, por rejeitarem o próprio Deus, acham que a fé em Jesus é uma fraqueza. Ser crente em Cristo Jesus é para os fracos. Mas tolos são esses que não querem depositar a sua fé no Senhor Jesus, porque dessa maneira, não depositando fé em Jesus, desagradam a Deus. E quando nós oramos com fé, o Senhor cura o enfermo. Quando nós oramos com fé, esse que está sendo alcançado pela cura do Senhor, que depositou a sua fé no Senhor Jesus, também tem seus pecados perdoados, louvado seja Deus. Mas isso não significa dizer que nós queremos controlar vocês. Nem Deus quer nos controlar. Ao contrário, Ele quer que sejamos livres. Livres do mal, livres do pecado. Ele quer que nós sejamos felizes. E Ele quer apenas que nós nos relacionemos com Ele, sendo Ele o Criador, o soberano, o onipotente, o todo maravilhoso Deus. A questão é que as pessoas estão rejeitando esse relacionamento com o soberano. Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração para que nós depositemos nossa fé em Jesus e então possamos permanecer firmes. Amém. Tudo isso que eu estou dizendo está nas Escrituras Sagradas. Eu não estou inventando palavra alguma, porque a mensagem é do soberano Deus, é de exclusiva propriedade do Senhor. Então, pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver as ações do extraordinário Deus agindo no mundo. E aí nós obtemos vitória nas nossas batalhas, porque nós tomamos a decisão de crer em Cristo, então Ele nos transforma em novas criaturas. E novas criaturas são cheias do Espírito Santo. E esse Espírito Santo de Deus nos conduz em sabedoria, nos conduz em alegria, em amor, em paz, em mansidão, em domínio próprio, em boas obras, em bons relacionamentos, cheios de paciência. E Ele muda a nossa vida, a nossa família, a nossa história. Ele garante essa mudança quando nós cremos em Cristo. E daí para frente tudo muda para melhor, para a glória de Deus e para o nosso bem-estar. Queridos, pela graça de Deus, quando nós depositamos fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Mas essa salvação não vem das nossas obras para que nenhum de nós nos gloriemos. Então, por causa da nossa fé em Jesus Cristo e da nossa perseverança na fé, nós herdamos as promessas do Senhor. Somos, sim, declarados justos por Deus. Não porque as nossas obras são boas, mas nós reconhecemos que somos pecadores, nos humilhamos, confessamos os pecados ao Senhor e a Ele pedimos perdão. E pedimos perdão também às pessoas a quem ofendemos. Então nós entramos numa situação agora que não mais desagrada a Deus, ao contrário, agrada o coração de Deus. Então Ele nos justifica, Ele nos perdoa os pecados, Ele nos lava com o sangue de Jesus, nos purifica, nos sela com o Espírito Santo e garante a nossa entrada no céu. Glória. Que presente extraordinário é esse! Tudo pela fé em Cristo.
diante disso tudo, família querida, para sermos salvos, para sermos muito abençoados e vivenciarmos o extraordinário de Deus, para que esse extraordinário aconteça, é urgente, é necessário, é vital, é muito importante que nós nos arrependamos dos nossos pecados, nos convertamos dos nossos maus caminhos, nos voltemos para Deus e depositemos toda a nossa fé no seu Filho Jesus Cristo. Porque por meio da fé em Jesus, nós temos Deus nos protegendo, agindo com poder e graça na vida de todo aquele que crê em Cristo. Amém. Então ele repreende as trevas e todo o mal e nos revela a sua graça, nos orienta o caminho que devemos andar, e o caminho que Deus estabelece é muito bom, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Todos os planos de Deus são maravilhosos para aqueles que o seguem. Dessa forma, quando pensamos em fé, nós vemos aquilo que acontece na vida das pessoas quando elas depositam sua fé em Jesus. Há muitos anos atrás eu não tinha fé em Jesus Cristo. Eu fui conhecer Jesus há 28 para 29 anos atrás. Eu depositava minha fé em tudo quanto é atitude religiosa, mas eu ainda não tinha um encontro com Jesus. Quando eu tive esse encontro, ele mudou a minha vida, como mudou a vida da minha família. Glória. Louvamos a Deus por isso. Amém. Isso também aconteceu na vida de um homem que era centurião, do texto que nós lemos. Esse homem, ele teve o privilégio de ter um encontro com Jesus Cristo. Assim como o centurião vivia agora amando, seguindo a Jesus e servindo a Jesus, ele depositava toda a sua fé em Jesus. Quando o seu servo amado ficou doente, ele sabia a quem pedir ajuda. E nos diz as Escrituras que aquele centurião, quando tomou conhecimento que o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Milagres estava em Cafarnaum, o que ele fez? Ele foi e tomou as providências para que Jesus tivesse conhecimento dos seus pedidos. Ele clamou a Jesus Cristo que Jesus curasse o seu servo fiel. Mas eu gostaria de conhecer um pouco e compartilhar um pouco de quem era o centurião com você. O centurião, ele era romano. Ele era um oficial militar, um oficial de carreira. Ele tinha sob a sua orientação, sob o seu governo e administração, 100 homens. Você pode imaginar isso? Tudo que ele mandasse, esses homens faziam exatamente como ele mandava. Mas ele também tinha um chefe acima dele. Então ele era sujeito à administração, a ordens, à autoridade, e ele tinha autoridade sobre outras pessoas. E provavelmente ele fazia parte do reinado de Herodes Antipas. Era sim um reinado muito rigoroso, era um reinado que oprimia aqueles que criam em Jesus Cristo. Segundo os relatos desse mesmo episódio registrado em Lucas 7, nós observamos que o centurião tinha uma boa reputação no meio do povo. Ele também tinha uma boa reputação no meio dos líderes religiosos. Ele fazia parte de um grupo que influenciava a comunidade. E ele era tão querido pelos líderes religiosos que ele foi muito bem falado quando os líderes religiosos foram interceder diante de Jesus para que Jesus curasse o servo dele. Mas salta aos olhos aquilo que o centurião fez. Ele pediu a Jesus para curar o seu amigo, o seu servo fiel. O centurião, quando soube que Jesus estava ali, ele, reconhecendo que Jesus era o Todo-Poderoso, como de fato é, ele não se sentiu digno de ir à presença de Jesus. Então ele pediu que outros fossem lá e pedisse que Jesus curasse o seu servo amado. E ao pedir isso, Jesus então tomou conhecimento de como o público via aquele centurião. Porque ele disse para Jesus: Senhor Jesus, o centurião está pedindo para o Senhor curar o servo amado dele.
que está doente, está paralítico e atribulado. E eles disseram assim para Jesus: ele é digno do Senhor fazer esse milagre, ele é bom, ele construiu a sinagoga. Então a gente percebe aqui que ele era uma pessoa que estava numa condição favorável socialmente. Ele tinha recursos financeiros, ele era uma autoridade na sua região. O primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com vocês é que mesmo ele tendo autoridade, tendo recursos, tendo uma boa reputação, sendo o centurião, o chefe de 100 homens, ele podia ter usado os seus recursos e a sua autoridade e a sua boa reputação para orientar os médicos, comprar remédio e mandar que aquelas pessoas religiosas fizessem ali os seus cultos e curassem aquele servo enfermo. Ele podia usar toda a sua influência para curar o seu servo amado. Mas o que ele fez? Ele foi procurar em Jesus o milagre. Traz à minha mente, à minha convicção, aquilo que muitas pessoas têm feito no dia a dia. As pessoas têm buscado os recursos humanos, se esquecendo do Senhor, o Salvador, o Cristo Jesus. Mas esse homem dá um exemplo muito importante para mim e para vocês. E a gente precisa aprender com ele. Observamos ainda que aquele oficial militar, ele tinha muitos obstáculos que podiam impedi-lo de depositar sua fé em Jesus. Como, por exemplo, o orgulho de ser uma autoridade. Por gentileza, encosta aqui. Como ele era uma autoridade, um oficial, ele não devia se expor e se humilhar publicamente pedindo que Jesus Cristo fosse curar. Mas havia um outro obstáculo também. A dúvida de se Jesus atenderia ou não o clamor dele, porque ele era um homem não judeu, ele não fazia parte do povo que declarava Jesus como Salvador e Senhor. Havia um outro obstáculo, que era o dinheiro dele, suas condições financeiras. Ele podia pagar os médicos e os curandeiros para fazerem ali uma mandinga, usar a medicina da época para fazer a cura do seu servo. O outro obstáculo que eu observo é a distância de onde Jesus estava e onde era a sua casa. Mas ele declara para Jesus Cristo que: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Se o Senhor apenas declarar uma palavra de cura, eu creio que o meu servo amado será curado. O fato é que aquele centurião não deixou que nenhum desses obstáculos, nenhuma dessas barreiras o impedissem de se aproximar de Jesus e depositar sua fé em Jesus. O centurião pensou fora dos seus limites religiosos. Ele desvencilha toda a pressão do mundo naquela época. Ele se livra daquilo tudo. E eu quero convidar você a, semelhantemente àquele centurião, observar os obstáculos que têm impedido você de depositar sua fé em Jesus. Talvez as suas práticas religiosas, a sua influência familiar antiga, ou talvez a pressão do mundo, das suas amigas, dos seus amigos, dos seus vizinhos, ou da mídia, ou quiçá você tenha se permitido ser vendido só para ter lucro. Então existe possibilidade de você estar apostatando da sua fé, se afastando do Senhor por conveniência financeira ou por uma conveniência de negócio. Mas eu quero encorajar você a refletir e não permitir que esses obstáculos, que essas barreiras te impeçam de depositar toda a sua fé em Jesus. Amém. Semelhantemente, amados, aquele homem, nós precisamos vencer as barreiras e ultrapassar os obstáculos que tentam
nos impedir de ter um relacionamento com Jesus Cristo. Diante dessa questão de obstáculo, eu quero fazer uma pausa com você para te perguntar: há algum obstáculo, há alguma barreira que tem impedido você de se aproximar de Jesus, de ter um relacionamento íntimo com Jesus? O que tem te impedido de louvar a Deus, adorar ao Senhor, de ler a Bíblia, de orar a Deus em nome de Jesus, de fazer a vontade do Pai, de andar conforme as orientações de Deus? Talvez as suas paixões pelas coisas desse mundo, talvez os seus próprios pecados. Eu vivi 25 para 26 anos da minha vida sem andar com Jesus. O mundo fazia pressão sobre mim e eu permitia que essa pressão me impedisse de andar com Jesus, até o dia em que eu tomei a decisão de me voltar para Cristo, me arrependi dos meus pecados, os confessei ao Senhor, pedi perdão e Ele fielmente me perdoou, me lavou com o sangue de Jesus, me purificou e tem me ajudado a andar com Ele, lado a lado, ombro a ombro, e Ele hoje habita em mim com seu Espírito Santo. Ele vai fazer isso também na sua vida, amém, pois Ele sacrificou-se a si mesmo na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para que toda pessoa que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Aleluia. Foi para isso que Jesus veio à face da terra. Obrigada. Então não permita que os obstáculos te impeçam. Há algum obstáculo? Então eu quero fazer uma pausa junto com você para orar. Uma pausa breve. Feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela mensagem do Senhor até aqui. Suplicamos que o Senhor repreenda todo obstáculo, toda amém, barreira que tem nos impedido de caminhar com o Senhor, de depositar a nossa fé em Jesus Cristo e de aceitá-lo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Opera, Senhor, na vida dessa mulher e desse homem, dessa moça e desse rapaz, dessas crianças, desses amém, juniores, e salva, cura e liberta, amém, e que essas pessoas possam viver uma comunhão contigo, serem salvas e terem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. 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 Observamos ainda, aprendendo um pouco mais com Deus nessas escrituras, que o centurião, ele liderava os seus soldados. Eles eram romanos e eles tradicionalmente eram pagãos. Eles não adoravam o Deus vivo, eles não foram influenciados desde sua infância, baseado nas escrituras, e eles não criam que Cristo era o Messias. Então, tanto o centurião como os seus soldados, eles tinham um papel, além do papel militar, eles tinham também papel político e econômico. Eles manobravam as questões econômicas. E eu vou lhe falar, o povo daquela época tinha ódio dos soldados, porque eles eram muito rigorosos e eles oprimiam o povo, especialmente o povo que cria em Cristo. Eles zombavam dos cristãos. Então, quando o centurião se apresenta ali e pede a Jesus para fazer os milagres, e ele testemunha para Jesus Cristo que ele cria em Cristo piedosamente, e que se apenas Jesus falasse, ele cria que o seu servo seria curado, se apenas Jesus determinasse a cura, ele cria que o seu servo seria curado, isso traz uma surpresa muito grande para Cristo. Não que Cristo não soubesse, porque ele é onisciente, mas ele fica muito feliz com essa declaração pública de fé em Jesus Cristo. É esse tipo de fé que nós precisamos também nutrir e praticar, porque a fé do Senhor, do centurião, era muito firme, era muito bem fundamentada, ele cria de todo o seu coração. E como Jesus conhece o seu coração também, o meu coração, como também conhecia o coração do centurião, não era a presença do centurião ali que faria a diferença. Mesmo Jesus estando longe do centurião, apenas recebendo os amigos religiosos ali, pedindo ajuda, transmitindo a mensagem do centurião, Jesus sabia o que passava no coração daquele centurião. Então, nesse contexto que eu e você estamos vivendo,
de cultos e celebrações a Deus de forma virtual, eu quero trazer isso à sua lembrança. O nosso Deus está aí onde você está, através dessa mensagem. Ele te alcança e Ele alcança a sua mente, o seu coração. Ele alcança toda a sua vida e Ele tem todo o poder de sondar você, esquadrinhar a sua mente, o seu coração, a sua vontade. Ele sabe quais são as suas necessidades e Ele está pronto a realizar o extraordinário para te abençoar. Então, encorajo você de todo o meu coração a depositar a sua fé em Jesus e crer nele de todo o teu coração e clamar, assim como aquele centurião clamou para a cura de seu amado amigo e servo. Clame ao Senhor Jesus pela sua vida, pela sua família. Confie em Cristo e Ele fará o extraordinário pela tua vida. Amém. Diante daquele clamor, Jesus declara: eu irei curá-lo. Amém. Mesmo o centurião, sendo quem era, fazendo parte de um grupo de opressores, mesmo o centurião não fazendo parte dos religiosos da época que adoravam a Jesus Cristo, Jesus acolhe o pedido do centurião e declara que vai atender o seu clamor. Nós podemos observar que Jesus dá atenção ao clamor e à fé daquele centurião. Assim também Jesus dará atenção ao seu clamor e à fé do seu coração. E nos diz o versículo 13 do texto que lemos, nos revela que o amado servo foi totalmente curado, não ficou margem nenhuma de enfermidade. No mesmo instante que Jesus diz, seja curado, ele foi curado mesmo à distância. Porque o Senhor é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onde Ele quiser, quando Ele quiser. Isso tudo, queridos, é muito importante para que nós depositemos a nossa fé em Jesus Cristo. Porque seja você quem for, seja você da raça que for, da cor que for, da estatura que for, do volume que for, do poder aquisitivo que você tiver, do nível cultural, do nível econômico, do nível de capacitação que você tiver, todas as pessoas que crerem no Senhor Jesus e clamarem ajuda, o Senhor é fiel e justo em socorrer. Ele vem e toma as providências e faz o extraordinário em nossas vidas. Então, seja onde você estiver, assim como o centurião estava distante de Jesus, aí onde você está, Jesus vai te socorrer. Você só precisa hoje mesmo buscar ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Porque nós não sabemos quanto tempo estaremos vivos. Nós não sabemos se vamos virar à noite. Nós podemos ser desligados daqui a alguns segundos. Então hoje é o tempo da nossa conversão, hoje é o momento da sua salvação, hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, e também a sua família. Deposite sobre ele toda a sua fé e Ele atenderá ao clamor do teu coração, porque Ele é muito bom o tempo todo. Jesus quer mudar a sua vida. Então nós podemos sim crer em Jesus Cristo e nós devemos clamar ao Senhor cheios de fé para que Ele faça o extraordinário na nossa vida, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, repreendendo a ação das trevas, de todo tipo de ação do mal, seja em qualquer pessoa que você conheça, inclusive essas que estão nas mídias. O Senhor tem todo o poder para transformar a vida de todo aquele que crê em Cristo. E você, querido, que tem se esforçado para fazer o mal, você está me ouvindo? Arrependa-se dos males que você tem feito, creia no Senhor e então você será salvo e a sua família também será abençoada. Mas se você continuar fazendo o mal, o texto lido também será ministrado sobre a tua vida. Não adianta ser religioso, não adianta fazer essas práticas religiosas se não depositar toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Havia um grupo ali junto com Jesus e os outros religiosos que foram recomendados pedir ajuda, e Jesus disse, nos versículos 11 e 12, ele declarou o seguinte, eu quero ler mais uma vez para os amados. Versículos 11 e 12, ele disse assim, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente,
e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe do que ele está falando? O primeiro grupo, os que virão de toda parte, ele está se referindo àqueles que reconhecem que são pecadores, que não fazem parte do grupo dos judeus, não fazem parte do grupo de Israel, mas se arrependem dos seus pecados, pedindo perdão a Jesus, será salvo e participará do banquete eterno, terá vida eterna com o Senhor. E sabe o outro grupo, que ele chama de súditos do reino? São os religiosos, que se acham, porque conhecem um pouco das Escrituras, mas não se arrependem de seus pecados, continuam impiedosos, cheios de arrogância, cheios de fé em si mesmos, cheios de soberba, insubmissos e rebeldes. A esses ele diz, serão lançados para fora do reino, onde haverá choro e ranger de dentes. Não queira fazer parte dos religiosos, mas faça parte daqueles que são humildes, que se arrependem, que clamam misericórdia, que suplicam ajuda e o socorro do Senhor. São esses que precisam da graça, depositam toda a sua fé em Jesus, que entrarão no reino. Mas aqueles que são apenas religiosos, mas não estão dando atenção a Jesus Cristo, não têm a Bíblia como única regra de fé e prática, mas se relacionam com Deus como se Deus fosse o servo deles. A esses, o Senhor Jesus diz, esses não entrarão no reino. Mas os que creem no Senhor, esses serão salvos, serão abençoados e participarão da vida eterna e terão um banquete na mansão celestial. Glória a Deus. Queridos, Jesus fez o extraordinário na vida daquele servo amado pela intercessão de um homem comum, como você e como eu. Deus está pronto a consultar a sua fé, está pronto a atender os seus clamores, os seus pedidos. Ele quer fazer o extraordinário em seu favor. O que nós precisamos fazer é depositar toda a nossa fé no Senhor Jesus. Mesmo que você se julgue assim pequeno, mesmo que você ache que a sua fé seja pequenina, não se preocupe com isso. O Senhor nos adverte. Por uma fé pequenina, com o tamanho do grão de mostarda, que é uma das menores sementes, vocês farão o extraordinário. Amém. No nome de Jesus. Amém. O que você precisa? Quais são os milagres que você precisa na sua vida? Quais são as suas necessidades? Quais são os problemas que você vive? Qual é o transtorno que você está passando? Hoje o Senhor está pronto, com as mãos estendidas para te abençoar. Você só precisa clamar: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre a minha família, socorre meus filhos, socorre minha esposa, socorre meu marido, socorre meus vizinhos. Senhor, age com poder e autoridade. Amém. Clame ao Senhor e Ele vai te socorrer. Amém, Deus. Ele quer que você deposite toda a tua fé. Mesmo que você julgue que a sua fé seja pequenina. Não se preocupe com o tamanho da sua fé. Preocupe-se em crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Amém. Porque o Senhor Jesus é que fará o extraordinário. Amém. O nosso papel é fazer o simples. Depositar a nossa fé no Senhor e pedir ajuda. Não seja arrogante, mas seja humilde. Submeta-se ao poder do Senhor. Amém. Peça ajuda. Obedeça. E o Senhor fará os milagres na tua vida. Amém, Senhor. Quais são as áreas que você precisa de ajuda? Deus vai te socorrer. Deus vai te abençoar e vai te ajudar em nome de Jesus. Amém. Faz sentido isso para você? Amém. Porque para mim fez todo sentido. Quando eu tomei a decisão de crer no Senhor Jesus e passei a viver tendo a Bíblia como única regra de fé e prática para a minha vida. Quando eu passei a caminhar o dia a dia, pedindo ajuda a Deus para tudo, Ele começou a fazer os extraordinários que eu tanto precisava e continuo precisando. Deus tem abençoado a minha vida, minha esposa, minhas filhas, meu filho.
abençoados os meus sogros, a minha mãe, os meus irmãos, os meus cunhados, e eles estão sendo abençoados pelo meu clamor. Deus vai abençoar as pessoas que você ama pelo seu clamor. Seja também um intercessor, assim como foi o centurião, e o Senhor atenderá os clamores do seu coração. Amém. Vamos orar? Pai Celeste, Todo-Poderoso, buscamos ao Senhor com mais fé do que tínhamos antes da mensagem do Senhor. Sim. Assim como o Senhor atendeu os clamores daquele centurião, sabemos que o Senhor também atenderá os clamores do nosso coração. Aleluia. Suplicamos, Pai, que o Senhor dê atenção a cada pessoa que está participando e aquelas que haverão de participar dessa Amém. celebração e ouvirão a sua mensagem. Amém. Suplicamos assim, ó Deus, que o Senhor realize os milagres e faça o seu extraordinário na vida de todas as pessoas agora, curando os enfermos, restaurando o relacionamento, providenciando o trabalho, o sustento, curando a saúde das pessoas, abençoando, ó Deus, seus sonhos, seus projetos, resolvendo os problemas, interferindo na nossa sociedade, acabando com esse coronavírus, Amém. repreendendo todo esse mal, nos ajudando, favor, ó Deus, Senhor. nos habilitando a voltar às atividades normais. Amém. E suplicamos mais, ó Deus. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe quais são os pedidos de cada um. Então, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos que o Senhor sonde a mente de cada um agora e realize os milagres que todos estão precisando. Amém. Oramos, pois, em nome de Jesus, confiados no Senhor, cheios de fé. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos cantar mais uma música que tem por tema Fé Contemplada. É o hino 160 do cantor cristão. Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Aleluia. Creia você.
você também no Senhor Jesus, e Ele contemplará a sua fé e abençoará a sua vida, a sua família, seus sonhos, seus negócios, as obras de suas mãos, seus relacionamentos, o seu futuro por toda a eternidade. Amém. Amém? E agora que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações, a comunhão, os dons espetaculares e a plenitude das virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e por todos sempre. E nós dizemos amém. Amém. Glórias a Deus. Boa noite para você, a paz do Senhor e uma boa semana com Jesus.